Que bom que você está conectado com a gente em todo o estado. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta para esse bloco já trazendo um assunto muito importante, a conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. O Hospital da minha, da sua, das nossas vidas. É o nosso quadro Falando em Saúde. E nós convidamos a doutora Tatiana Baldez. Ela é intensivista de UTI geral. Hoje, no nosso quadro, a gente vai entender um pouco mais sobre esta questão das UTIs. Vamos desmistificar o ambiente, pode-se dizer assim. Doutora, muito boa tarde. Bem-vindo aqui à Band, à Rondovisão TV. Quais os fatores que levam o paciente a ser internado na UTI? Mas antes de a gente dizer quais são esses fatores, a UTI, ela é tão assustadora assim mesmo ou é mais um ambiente de cautela extrema com o paciente, doutora? Boa tarde a todos que nos assistem. Não é um ambiente assustador, é um ambiente controlado, em que os nossos pacientes ficam monitorizados e vigiados 24 horas por dia. Apenas isso. É um ambiente sereno, tranquilo, onde não existem tumultos, confusões. Então, tirar essa ideia das pessoas de que é um ambiente pesado, que é um ambiente triste, isso não é real. É um ambiente realmente que tem muita cautela, né, para cuidar do paciente. Doutora, quais são os principais indícios, casos específicos, que é necessário de que o paciente não fique em uma unidade comum, por exemplo, do ambiente hospitalar e que ele vá direto para uma unidade de atendimento intensivo? O paciente que interna na UTI é aquele que precisa de múltiplas reavaliações no decorrer do dia, seja pelo motivo que for. Então, como o paciente da UTI ele é monitorizado, ele é vigiado 24 horas, a gente consegue intervir de forma muito prática e objetiva na alteração que pode gerar dano àquele paciente. Nesse cenário, nós temos sim pacientes menos complexos e pacientes mais complexos, mas de forma alguma significa que o paciente que é internado na unidade de terapia intensiva tem uma situação irreversível, tem uma situação que não existe mais o que ser feito por ele. Então, basicamente, pacientes que precisam ser reavaliados, reacessados no decorrer do dia. A gente está falando de diferenciações em termos tecnológicos ou de tratativas de atendimento? O que difere uma internação na UTI e uma internação convencional? Basicamente, a gente recebe na UTI 3 grandes grupos de pacientes que precisam de vigilância neurológica, se ele está acordado, se ele compreende os comandos, se ele tem força muscular preservada. Pacientes cardiológicos que podem ter alguma instabilidade no ritmo cardíaco, ou instabilidade pressórica, seja ela mais elevada ou mais baixa. E pacientes que possam ter instabilidade respiratória, então que precisem de um suporte de oxigênio, até mesmo de uma ajuda para que respirem de forma adequada. Esses 3 grandes grupos de pacientes necessariamente precisam ficar na unidade de terapia intensiva, porque essas alterações exigem que o médico e a equipe multiprofissional que lá trabalha atuem no momento em que elas ocorrem. Então, como a gente monitoriza todos os pacientes, a gente tem acesso em tempo real a todas as variações de sinais clínicos que podem ocorrer. O paciente que fica na enfermaria, ele não precisa dessa monitorização, é um paciente mais tranquilo, é um paciente que ele tem uma história patológica que não exige esse acompanhamento. Provavelmente não existe a possibilidade de alteração do seu quadro de uma forma tão abrupta como pode acontecer com os pacientes da UTI. Agora, é importante também, doutora, a gente destacar que o familiar do paciente, ele também precisa ter esse devido conhecimento até para que ele consiga absorver bem o que está acontecendo e até, de certa forma, transmitir uma tranquilidade para o paciente, porque é muito comum, como a gente falou no começo da entrevista, quando o paciente ele é designado, né, quando ele está sendo encaminhado para uma unidade, né, de UTI, instaura-se aquela tensão generalizada, principalmente com os entes queridos. E esse preparo desses familiares é necessário que se tenha também. A unidade hospitalar tem uma responsabilidade direta também com relação a esses esclarecimentos, né?
Com toda certeza. É por isso que na nossa unidade a gente tem o cuidado de passar os boletins diariamente em uma sala separada para explicar para o familiar todas as decisões que foram tomadas dentro de uma visita multidisciplinar. Todos os pacientes são discutidos diariamente na presença do médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, farmacêutico. É tomada uma decisão de linha de tratamento para esse paciente e nós explicamos tudo isso para o familiar em um outro ambiente, em uma sala reservada, fora da UTI, para que ele se sinta à vontade de ter suas perguntas, suas explicações, tirar suas dúvidas antes daquele momento mais particular de visita e de aconchego com o seu familiar. A gente entende que a saúde mental de uma família inteira é abalada quando tem um ente querido internado. A família inteira adoece junto. Então, a gente precisa ter essa atenção não só com o paciente, mas também com a família dele. Porque todo esse complexo familiar precisa estar bem para que a gente tenha maior chance de sucesso no tratamento clínico do paciente. Doutora, um dos casos que é importante a gente deixar bem claro para a população que acompanha a Band em todo o estado, nós temos aqui a proposta de justamente não só desmistificar determinados assuntos, como também trazer a devida orientação para uma saúde preventiva, porque a senhora muito bem pontuou, o emocional do indivíduo está completamente ligado às reações que você pode ter ou não em devidos tratamentos específicos. Quando a gente busca uma unidade hospitalar, dependendo do procedimento que você vai desenvolver, é extremamente necessário que também tenhamos um mínimo de aprofundamento sobre a infraestrutura daquela unidade, em se tratando principalmente de uma UTI. Se você vai fazer, dependendo do tipo de procedimento, e a unidade hospitalar não está adequada a uma condição de um ambiente como esse, caso tenha algum tipo de agravamento, ele esteja apto, é uma situação delicada. Então, essa é uma orientação que precisa ser dada também, né? Exato. Os pacientes eles estão buscando cada vez mais isso, principalmente no pós-pandemia. Os pacientes estão buscando maiores informações sobre a unidade em que eles vão ser tratados, os recursos que existem lá não são humanos como de material. Na nossa unidade, por exemplo, além dos monitores que os pacientes ficam multiparamétricos, ficam em tempo real, nós contamos com aparelho de ultrassom que os pacientes fazem com frequência para a gente ter uma ideia melhor de funcionamento de bomba cardíaca, alguma avaliação de órgãos gastrointestinais, alguma avaliação pulmonar, aparelhos de hemodiálise caso sejam necessários. Nós temos acesso aos exames que forem necessários no momento em que forem necessários, seja eles de dia ou à noite. Então, é um paciente que ele fica muito coberto, que ele fica sendo realmente assistido da forma como deve ser, com todos os recursos que ele necessita à disposição quando forem necessários. Doutora, eu tenho que aproveitar a vinda da senhora aqui, até porque a gente está num momento muito delicado sobre a qualidade do ar. E a senhora, inclusive, falou, né, sobre a unidade de atendimento intensivo. Ela tem, principalmente, muita serventia nesse momento onde a pessoa tem um agravamento com doenças respiratórias, por exemplo. A pandemia se falava muito em UTI, né? E agora a gente vive esse momento da poluição do ar. Quais seriam as principais recomendações que a gente poderia trazer para a audiência em termos de ação preventiva? Se expor o mínimo, o máximo possível, aliás, se expor o mínimo a essa qualidade do ar é importante. O ambiente da casa ou até mesmo do trabalho pode ser um defensor para você não estar tão exposto assim, doutora? Esse momento que a gente está vivendo agora, esses meses de muita seca, de muita queimada, é melhor que evitem-se atividades ao ar livre, em que a gente fica maior tempo de exposição nesse ar que está tão poluído. Dentro de casa, a gente fica protegido até certo ponto, né? Porque o ar está poluído como um todo. Mas algumas medidas que podem nos ajudar seria adquirir um umidificador de ar, colocar toalhas úmidas dentro do quarto quando for dormir, para tentar aumentar a umidade do ar. E os pacientes, os pneumopatas, sejam os pacientes asmáticos, os pacientes que já têm alguma outra doença que aumente a inflamação pulmonar, se manter firmes ao tratamento, não falhar no uso das suas bombinhas. Caso não esteja sendo suficiente, retornar uma consulta com seu pneumologista que o acompanha para fazer possíveis ajustes.
Porque se as pessoas em geral que não têm problemas pulmonares estão sofrendo com tanta fumaça, os pacientes que já tinham alguma complicação pulmonar, seja por asma, tabagismo ou qualquer outra complicação, estão sofrendo muito. O número de internações está sendo bem grande por conta disso, né? Essa fumaça toda, ela irrita não só pulmões, olhos, pele, então quanto menos nós nos expusermos, melhor. Ambientes fechados, com maior umidade, podem fazer bem a todos nós. Doutora, a gente sabe que é muito necessário que tenhamos a prática do exercício físico no nosso hábito do dia a dia, mas é hora de tomar um pouquinho mais de cautela, né? Não vou dizer que talvez interromper 100% a atividade física, mas é fazer de forma moderada. Qual seria o adequado nesse momento? O adequado de quem pratica atividade física seria mudar dessa mobilidade, dessa opção de ao ar livre para fazer num ambiente mais fechado. Então, quem corre na rua, tentar correr na esteira, numa academia, esse tipo de alteração, para tentar não se expor tanto, porque os raios solares estão incidindo com maior intensidade agora, toda a fumaça, então está sendo muito ruim. Doutora Tatiana Valdez, intensivista da UTI Geral, ela é mais uma das colaboradoras do Complexo Hospitalar Central, desmistificando a UTI, a Unidade de Tratamento Intensivo. Doutora, um grande abraço, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, até logo. É o nosso quadro Falando em Saúde, toda semana, a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central, o hospital da sua vida.